Quando a inflação está controlada, está baixa, eu acho que tudo bem as pessoas comprarem financiado, né. Você vê teve momentos na economia brasileira que as pessoas estavam comprando financiado, a gente conseguia comprar sem problema nenhum, mas não é o momento agora de comprar nada financiado. Então o consórcio ele é um viés para as pessoas poderem comprar sem se Né, apertar, sem existir desse falsos ricos que vivem uma vida que não era para ele viver, né. É só que um dia a conta chega, Não, um né? dia a conta Que eu chega. chega um dia que eu conheço, tem alguns conhecidos que esbanjam muito, Sim, e daí quando chega a determinada idade, daí já não consegue e sim. não conseguiu se planejar para o futuro. Daí passa por muita dificuldade. Talvez nessa coisa que a gente está conversando agora, nessa coisa informal, nessa conversa, seja a resposta que o Jean fez com qual que é a mágica do consórcio. É o boleto que você paga para você mesmo. Aquela coisa que força a pessoa a ter um compromisso de pagar algo Obrigatoriedade de. para ela mesma. Sim. E aí pode, né? Eu acredito que seja isso que seja a sim. facilidade. De que forma, assim, simples e direta pra quem tá querendo comprar uma casa, assim, que a taxa Selic torna o consórcio a escolha mais inteligente? Como a taxa Selic está aumentando, significa que o país, o Banco Central, está preocupado com o endividamento do brasileiro. Então ele não quer que o Brasil, ele quer refrear o consumo e ele quer que o consumo seja feito de maneira mais inteligente. Por isso aumenta os juros. Por isso aumenta os juros, para as pessoas não saírem comprando. Olha, vamos tomar um cuidado aqui para não comprar de qualquer jeito. E aí o que acontece? Fica mais caro a compra no financiamento. Só que o consórcio. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora, que é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, antes do Guilherme me apresentar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, quero agradecer à Academia do Barista. Ele é uma cafeteria, eles têm uma microtorrefação de cafés especiais, eles vendem cafés em grãos ou moído, eles têm locação de máquinas, consultoria, eles também dão treinamentos e cursos. Hoje eles têm dois endereços, um aqui no centro de Santos, na rua Martim Afonso, número 68, e também lá na Aparecida, na rua Ricardo Pinto, número 110. Vai provar lá o cafezinho deles. Muito bom, viu, pessoal? Além disso, quero agradecer também a Colob. Se vocês estiverem precisando de suporte de informática, a parte de segurança de rede, o certificado digital, eCPF ou eCNPJ, pode contar com eles, viu? Gente boa demais. E aí, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com o Fábio Leite, com sua segunda vinda aqui no Hora do Pod, e eu convido vocês também a assistirem o seu primeiro episódio com a gente, que foi o episódio número 2. E hoje o tópico é consórcio. Então vamos pegar um papel e uma caneta, porque hoje a gente vai ter uma aula de educação financeira, ok? Então, bom, tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, bora pro papo. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Rudolf. Boa tarde, Guilherme também. Valeu. Legal, Fábio. A gente tá muito feliz aí com a sua presença. Fábio é irmãozão nosso, né? Eu acho que eu já falei no episódio 2, quando ele veio aqui, Desde que a gente já se adolescente. conhece já desde da adolescência, Sim. né? Muitos anos mesmo. Mais de 30 anos, E, né? Mas- e é bacana que a gente continua com essa, Nós com essa tínhamos 5 ligação. anos na né? época. É isso aí. E Fábio, vai ser bacana, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre o consórcio, né? Tem questões econômicas. Sim. E eu queria fazer já uma pergunta para você, né? Com os juros do financiamento tradicional em torno de 15% ao ano, como o consórcio se torna uma alternativa mais econômica para o brasileiro em comparação ao financiamento bancário? Legal, ó. Hoje, o custo, né, que a gente chama da taxa Selic, está de 15% ao ano. A tendência é chegar até o ano que vem a 17% ou 19% ao ano, de acordo com análise do mercado financeiro. Mas hoje já é alta já. Se você tem 15% ao ano, você tem mais de que 1% ao mês. No consórcio, se você for fazer uma comparação, você vai ter aí um custo de 0,08 ao mês, né? Contra quase 2 do financiamento. Então, se você for colocar a longo prazo isso, principalmente o financiamento imobiliário, com crises financeiras, dificuldades, né, de enxergar o futuro, como que vai ser, né, enfim, as pessoas começam a ter mais dificuldade para poder
continuar pagando o financiamento dela. Você vai pagar pelo menos 2 ou 3 vezes mais caro o imóvel. Então, o consórcio ele veio como uma alternativa. Quando a inflação está controlada, está baixa, eu acho que tudo bem as pessoas comprarem financiado, né? Você vê, teve momentos na economia brasileira que as pessoas estavam comprando financiado, a gente conseguia comprar sem problema nenhum. Mas não é o momento agora de comprar nada financiado. Então, o consórcio ele é um viés para as pessoas poderem comprar sem se apertar, sem criar até na área jurídica, perder o imóvel, né, com processos, né? Hoje não precisa nem de um processo jurídico. Ficou tão arriscado fazer um financiamento que os bancos podem entrar com uma ação de despejo, com uma simples ação administrativa. Não precisa não correr naquela parte jurídica, de entrar com um ajuizado, enfim. Você pode fazer só uma sessão administrativa e com isso conseguir retirar a pessoa do imóvel, né? Então, por que aconteceu isso? Porque o risco de não pagar o financiamento é muito alto, né? Perfeito. Ô, Fábio, pra pessoa, o consórcio é realmente uma bala de prata, assim, pra fugir dos juros altos ou tem alguma pegadinha aí que ninguém conta? Olha, ele também pode, de alguma situação, não ser bem comprado. Então você pode tudo que você faz na vida, um casamento, né, qualquer coisa que você vai comprar, se você não souber comprar, pode ser uma pegadinha sim, né. Eu vejo muitas pessoas que usam o consórcio para fins que não são lícitos, né, para vender uma facilidade para as pessoas. Então, por exemplo, não é errado comprar uma carta contemplada. Mas a gente tem que raciocinar assim, se a pessoa contemplou essa carta, ela teve um custo, né. Não é um consórcio comum. A pessoa foi lá, contemplou a carta dela e ela vai vender. Ela colocou um custo, ela vai colocar um ágio em cima desse custo. E isso geralmente é caro, não é barato. Então muitas pessoas, às vezes, buscando facilidade, acabam caindo em golpes, né, de pessoas que vendem um produto que não é realmente aquilo. Mas também tem no financiamento, tem em qualquer coisa. Então, ele não é uma bala de prata, porque eu não acredito que o consórcio seja a solução para todas as coisas. Eu acredito que ele seja um viés para várias situações e várias coisas. Eu trabalho no banco, eu também trabalho com financiamento. Mas, assim, em certas circunstâncias, nas circunstâncias que a gente está, ele é, nesse momento, a bala de prata. Mas, se não souber comprar, pode ser sim um tiro no pé, né? A bala pode ir pro pé. Eu acho que tudo na vida tem que saber fazer, né? Sim, Tem sim. que, senão pode dar errado também. Quanto tempo demora, vai, assim, se a pessoa não dá o lance, o consórcio, mais ou menos? Porque geralmente vai de uma casa, quantos anos geralmente o consórcio? Ó, são 16 anos. 16 anos, Sim, é um é prazo um máximo que a pessoa prazo faz. máximo. Se isso vai depender de várias variáveis, mas vamos supor que uma pessoa paga todas as mensalidades em dia. Aí ela consegue participar de todas as assembleias. Todo Uma mês ela vai todo ter a possibilidade. Acredito, assim, pela experiência de 2 a 3 anos para automóvel, e para imóvel, sem ele dar lance nenhum, pode demorar um pouquinho mais, pode demorar de 4 a 5 anos no sorteio. Não Sim. quer dizer que ela não pode ser contemplada em um mês, né. Pode ser um pouquinho antes, É, pode ser também um pouco depois. sim. Mas ele consegue numa média. Eu gosto de comparar o consórcio imobiliário para quem não tem lance, como comprar um imóvel na planta. Se você compra um imóvel na planta, demora, né? Só que também tem as intermediárias, tem a entrega de chave. Então, para uma pessoa ficar sossegada, não criar uma expectativa muito grande, ela deve mais ou menos pensar como se estivesse comprando um imóvel na planta. Eu vou fazer um consórcio a longo prazo, 5 anos, daqui a 5 anos eu contemplo. Nesses 5 anos, o crédito vai sofrendo reajuste do Índice Nacional da Construção Civil, que é o INCC, então você não perde dinheiro, ele não fica eh, desvalorizado, né? Então você acaba tendo mais poder de compra no momento da tua contemplação. Essa dúvida que eu tenho, assim, todo mês tem um reajuste na mensalidade Tem, do é todo ano, consórcio. Ah, é todo, todo ano. todo ano. Ele reajusta por Sim. causa do. Mas também reajusta o A- valor, por exemplo, eu tô comprando, tô fazendo o consórcio de uma casa de R$ 1 milhão, um sim, exemplo. E só que daqui 5 anos, não é mais 1 milhão, essa né? casa de 1 milhão, Sim, eu não vou conseguir isso, encontrar a mesma casa que custa 1 milhão daqui 5 anos. isso. Ela vai estar valendo mais Vai o estar valendo mais. valor? Ela vai o carro é o IPCA, Índice de Preço Praticado, e imóvel INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Ou seja, é melhor que você guardar na poupança. Se você guarda na poupança, você está mais ou menos 1%, né?
É. Um pouco menos do que isso ainda, ao ano. É menos até. É menos. É, É, Se- 0,5%. meio olha por lá, cento. é a poupança. Se você, eu tô sendo bonzinho ainda. Tá. Se você for no INCC e IPCA, tá em torno de 5 a 6% ao ano, ou seja, ele acompanha o índice inflacionário. Ele vai acompanhar a inflação. Pode ser que seja menos que 6%, pode ser, o ano passado foi 4%, mas ele vai acompanhar o índice inflacionário. Agora, né, nessa instabilidade econômica que a gente está vivendo nesse momento, eu acredito que o IPCA e o INCC cheguem entre 5 e 6% ao ano. Para os próximos. Ô, Fábio, você falou 5 anos, mas se a pessoa não for contemplar de jeito nenhum, ele pode pegar só Pode. depois de Não, 16 anos, né? sim, na Porto, nós conseguimos contemplar um pouco antes do final do grupo. Porque como o grupo é reduzido e a gente faz uma pré-análise, outros bancos também fazem isso, né? Que eu não conheço o administrativo de todos os bancos. Mas normalmente os bancos fazem análise na saída, quando o cliente é contemplado. A Porto ela faz 2 vezes análise, na entrada e na saída. Então ela dificulta um pouco, não é todo cliente que consegue fazer consórcio na Porto Seguro. Só que com isso ela melhora a qualidade do grupo. Então as pessoas continuam pagando a mensalidade em dia, são pessoas que têm um poder de pagamento bom, e isso faz com que tenha um rateio bom, então contempla mais rápido. Normalmente nós contemplamos uns 5 anos antes de encerrar o grupo todo mundo. Com um Olha aí, grupo de tá. 16 anos, com 11 anos está todo mundo contemplado. Só que aí continuam pagando, né? Só uma dúvida. Vamos supor, eu não sei como funciona a questão de quantidade do grupo. Sim. Mas vamos supor que eu entro no consórcio, tenho um grupo, e eu acredito que não aconteça isso, mas vamos supor que aconteceu de que todo mundo no meu grupo teve algum problema e não tá pagando. Isso E acontece, eu pode pago. acontecer. Mas tem o risco de eu sair perdendo? Tem. Isso é uma boa pergunta que você fez. A maioria das pessoas que vão contratar o consórcio com a gente, eles olham para a taxa administrativa. E eles olham para o custo da operação. Só que além de olhar o custo da operação, porque o custo do consórcio é muito baixo. Então é bobeira gastar energia com essa mentalidade. Porque geralmente as pessoas estão acostumadas a fazer financiamento. Se preocupar com o custo de consórcio é bobeira. O que ele tem que se preocupar com a sua pergunta. Não é com o custo, é com o risco do consórcio. E como que você analisa o risco? Através do fundo de reserva, que é o fundo, de um termo bonitinho, né? Meio assim, é o fundo do caloteiro. Como se fosse o fundo de reserva do prédio, do condomínio. Quando você tem um fundo de reserva de mais de 2%, e aí tem bancos que têm um fundo de reserva de 6%, significa que tem um número de calote grande. Então tem menos pessoas pagando do que deveria. Por quê? Geralmente são relações até um pouco abusivas que levam a fazer isso. Lembra que eu falei que a Porto olha na entrada? Tem bancos que só olham na saída, facilita a entrada das pessoas, não olha nada, faz de qualquer jeito, aí as pessoas ficam entrando e saindo. Mas onde vem a parte abusiva? Eu quero vender eu preciso bater uma meta, né, de algum produto específico, do consórcio que seja. Eu sou gerente de uma conta. Aí eu chamo você, que é dono de um CNPJ, e falo assim: puxa, isso já aconteceu com a maioria dos brasileiros, eles vão se identificar com o que eu estou falando. Quer aumentar o seu limitezinho aí do cartão de crédito? Quer aumentar o seu limite de cheque especial? Me ajuda aqui a bater a minha meta, que eu coloco um produto para você. Às vezes o brasileiro está precisando, ele aceita fazer o consórcio assim, ele consegue essa permuta que ele quer, o gerente não liga se ele vai cancelar ou não, passa 2, 3 meses, ele cancela a proposta dele, aí começa a gerar os buracos. Ou seja, o gerente fez uma venda casada, foi abusivo com o cliente dele, só que ele prejudicou o próprio banco. O próprio gerente do banco está prejudicando o banco, a conta, né? Porque as pessoas estão fazendo um favor para ele e estão saindo. E aí não forma o caixa. Acho que é mais ou menos essa pergunta que você fez, né? Sim, é isso E mesmo. aí dificulta a contemplação. Então não é bom quando há uma relação de gerente assim, eu vou fazer para te ajudar. Não, você tem que fazer para te ajudar. Você que é o cliente, não para ajudar não a mim ou qualquer Sim. outro gerente. Não é legal assim, porque senão o cara sai, entendeu? Ele sai, acabou a troca de favor, acabou a amizade, né? Aí Verdade. não Ô, é legal. Fábio, assim, na prática, assim, qual que é a mágica do consórcio? Como ele consegue passar esses longos períodos de juros altos que assombram o resto do mercado aí, né? Sim. Cobrando só a taxa de administração. Então, eu acredito que isso vem da filosofia japonesa. Embora hoje o consórcio seja uma coisa brasileira,
a gente tem que entender a raiz do consórcio, que é o Tanomoshi. Lembra que a gente brincou da primeira Lembro. vez? Parecia até comida japonesa. Os japoneses, assim, eu sou uma pessoa suspeita para falar, né? Que eu me relaciono com uma família japonesa, né? A família Nakai. Os japoneses, eles têm uma tradição de trabalhar em equipe, de trabalhar em grupos, né? E esse é o conceito do consórcio, fazer as pessoas trabalharem em conjunto. Então, o segredo é assim, é a cotização de todo mundo. Vamos dar um exemplo bem simples para responder essa pergunta. Um exemplo que é para as pessoas comuns. Vamos falar de economia para as pessoas entenderem. Eu vou fazer um churrasco, mas eu não tenho todo o recurso para esse churrasco. Aí eu chamo o Guilherme, chamo o Jean, chamo o Rudolf, chamo várias pessoas para ajudarem nesse churrasco. Um vai levar o carvão, outro vai levar a bebida. Cada um vai levar alguma coisa, mas todo mundo tem a responsabilidade. Tem alguém que está gerenciando. Ó, Jean, tem que levar, não vai pisar na bola, né? Tem um gerenciador desse grupo. Aí nós fazemos a festa, tem uma pessoa que coordena para que ninguém pise na bola. Sei lá, todo mundo vai levar a coxinha da asa e ninguém leve picanha. Então, essa pessoa que coordenou é o banco, né? É o administrador do consórcio. E dá certo, né? Nós fazíamos aquelas festas americanas quando nós éramos crianças, dava certo, né? Raramente tinha um amigo que levava alguma coisa que não era para levar ou não levava nada. É esse o segredo. O segredo é ter uma coordenação séria, né? E todo mundo tem uma cota para ser responsável por um pedaço do piano ali para carregar, né? Fábio, eu já vi alguns vídeos de pessoas que falam assim: você quer aumentar o seu patrimônio? Se você tem 100 mil reais, você faz um consórcio de tal valor, e daí você já paga os 100 mil, e daí você vai receber, comprar uma casa e você vende. Sim. E sabe esse lance Sim. de. Como E funciona nós isso? chamamos isso de efeito alavanca. O efeito alavanca é pegar ao conceito, né? É pegar uma força pequena, né? E transformar essa força numa força maior. Mover algo maior. Essa força pequena com uma alavanca, você faz uma alavancagem movendo algo maior do que você poderia fazer sem alavancar, né? Sem alavanca. Acontece que não é muito simples que nem nos vídeos eles falam. Nos vídeos TikTok, Pô, eles né? falam no TikTok, não, parece que então é. do tal, você faz isso aí, você vai ter 1 milhão. Eu falo, caramba, o Sim. negócio aí é. Por exemplo, o cliente acha Todo mundo ia ser milionário. não é tão. Exatamente, todo mundo tem algumas regras. Por exemplo, quantidade que os bancos limitam, a quantidade de alavancagem que você pode ter atrelado ao teu CPF. Cada banco tem uma margem de risco, a Porto é 3 milhões por CPF. Mais do que isso, a Porto ela pode liberar, mas vai fazer uma análise. Então, se começa a ampliar muito o teu patrimônio, começa também a aumentar o risco de inadimplência. Então, a Porto Seguro é uma empresa, como o nome diz, muito engessada, assim, ela trabalha com todos os riscos controlados, então ela não vai passar disso. Pode ser que alguns bancos tentem liberar mais, eu conheço bancos que, eu não vou citar o nome, mas eles não Não tem veem, esse cuidado não aí, tem esse esse risco, cuidado, né? né? Só que pode gerar aquela pergunta que você fez, pode gerar inadimplência no grupo e aí o grupo fica sem dinheiro. Outra coisa, assim, por exemplo, eu não posso, com minha carta contemplada, dar lance numa outra carta. Eu já vi gente falando isso. Eu contemplo uma carta de 50 mil, aí eu faço uma carta de 100 mil, com a carta contemplada de 50 mil, eu dou. Isso não dá para fazer, o Banco Central não permite. Hum. Até algum tempo atrás, existia uma coisa chamada triangulação financeira. Pode ser que alguns bancos desrespeitem o Banco Central e façam isso. Mas na Porto a gente só obedece tudo que tudo que é norma, a gente obedece. Mas o que eles faziam? Triangulação financeira. Você e o Jean são sócios de uma empresa. Você comprava do Jean, né, e ficava entre vocês. A Porto chegou uma época que ela até permitia fazer essa triangulação financeira. Quando o Banco Central, opa, estão usando o consórcio para fazer empréstimo. Ele proibiu. Então, nós fomos capacitados, né, de acordo com a norma do Banco Central, para não fazer esse tipo de coisa. Agora, o que dá para fazer? Alugar carro, dá para fazer Airbnb, essas coisas mais simples, né? Dá para vender a carta contemplada, né? Essas coisas você consegue. Ou viver de aluguel, né? Uhum. Criar um pool de condomínios, construir, vender, essas coisas dão para fazer. Só que essas coisas são mais complexas. Você fazer Airbnb tem que administrar pode ser qualquer outro aplicativo, tem que administrar o condomínio. Aluguel de carro não é simples, dá dor de cabeça, carro quebra.
Sim. Não é uma coisa, puxa, eu vou ficar rico e com uma vida fácil. Mas Tem que tem que trabalhar. trabalhar muito. Aham. Mas dá para alavancar, dá para ficar. Eu tenho um cliente, ele mora na área continental de São Vicente. Ele era catador de papel. E quando ele foi fazer o consórcio comigo, é o Alex, ele foi fazer. Eu falei, eu nem acreditei que ele tinha capacidade de fazer esse consórcio. Mas ele é uma pessoa muito regrada, né? Eu posso citar o nome dele porque ele não vai ficar ofendido. Uhum. E é uma história positiva. Depois eu compartilho o vídeo com ele. Ele tem 1 milhão, cara, em patrimônio. Mas assim, eu falei, e aí eu fiquei espantado, né? Porque ele contemplou, cara. Ele não só pagou, em menos de um ano ele contemplou a carta. Eu falei, poxa, Alex, mas como que você faz? Falar, Fábio, eu não saio, eu não tenho uma vida social assim de gastar dinheiro. A vida dele é muito regrada. Ele, a esposa, eu acho que ele tem um filho, uma filha, mas bem limitado mesmo, bem regrado. Ele não é mais catador de papel há muito tempo, Hum. mas ele catava lá na área continental, as pessoas devem conhecê-lo, catava com carroça, Olha. depois ele comprou um carro, aí ele começou a pegar reciclado no supermercado, ele foi crescendo e ele fez uma alavancagem até sem consórcio, né? Porque o consórcio não é tudo, né? Ele fez outras coisas, né? Aí ele começou a Ele é construir. empreendedor Ele é também. empreendedor, né? Então, é bom que assim, obviamente que eu quero vender consórcio, quero vender a bandeira do consórcio, mas com responsabilidade. Falar, não é só o consórcio que vai salvar a tua vida. Porque senão a gente vai parecer sabe aqueles golpistas de internet que vêm de facilidade? E não é essa a nossa intenção, né? A gente, puxa, faz o consórcio como um viés. Mas você pode ter um pouquinho de ovos em cada cesta diferente e você pode sim ficar milionário como o Alex ficou, né? Mas não vai ser fácil. Ele deve Sim. ter pago um preço. Quem está disposto a não sair todo final de semana, não sei, não é todo mundo, né? Um desafio, É né? um desafio, né? E é legal, mas é legal a história dele, que é uma história de É uma sucesso, história né? de sucesso. Eu tenho vários clientes, assim, uma cliente lá de Itanhaém também, que foi contemplada. Eu não queria vender o consórcio para ela, porque eu achei que talvez ela não fosse conseguir pagar, né, as prestações. E eu fiquei com medo de cancelar e eu ficar com índice de cancelamento no meu histórico, né? Aí a Luciana, não vende, ela é minha amiga, não sei o quê. Aí vendi naquela campanha dos 50% de desconto. Uhum. Eu vendi em agosto, em janeiro ela foi contemplada. Aí o que que ela fez? Ela vendeu a carta dela que ela contemplou, era uma carta pequenininha, que ela não podia pagar muito, e ela cobrou um raio de 30 mil reais. Ou seja, ela ganhou 30 mil em cima e ela tinha pago, sei lá, uns 2 mil reais, Nossa. né? Ou seja, ela fez, né? Já fez outro consórcio, tá esperando a campanha que vai sair em agosto dos 50% de desconto, né? Aham. Pra fazer o consórcio. Mas, assim, ela ficava me cobrando o boleto e ela vende bolo, né? Pô, Fábio, você manda o boleto, não sei o quê. Eu falei, caramba, como que ela consegue pagar? Ela tirava um pedacinho da pensão do filho dela Aham. e ela Pagava pagava. direitinho, né? Pagava direitinho. Então, ela deve ter. Eu não tenho intimidade assim da vida pessoal dela, mas eu sei que ela pagava com dificuldade. Mas sabe o que eu já reparei? Você falou isso daí da preocupação dela. Muitas vezes a pessoa que não tem muito ganho, Sim, ela é muito responsável com as sim. contas dela. Isso eu É, acho legal. Às vezes o cara tem muito dinheiro e não tá nem é, aí se atrasa ou não. é. Pessoa que tem pouco quer ter um nomezinho É E que é eu, igual limpo falam, na né? Porque praça, né? ele já tudo, só tem isso, né? só tem isso, é o nome deles. É. Se perder o nome, vai ter o É. quê? E eu acho que a classe média é a que mais desperdiça dinheiro. Porque a pessoa muito pobre, ela não tem nada, então ela tem que controlar todos os gastos dela. E a pessoa rica tem que controlar também, porque se ela descontrolar, o dinheiro vai embora, ela deixa de ser rica. Agora, a classe média é que nem aquele caso que teve na Praia Grande do falso rico que agrediu um senhor, você lembra? Ele é Ah, esbanjador. sim. Do Ele tava Porsche, do né? Porsche, né, tava com Porsche e xingando as pessoas. Essa é um problema que a gente tem da classe média. Ele não tá nem todo mundo agride senhores, que nem aquele rapaz do Porsche, mas às vezes tem um gasto maior do que ele pode ter. Ele agride o próprio bolso dele, né. Não sei se foi É, mas eu ouvi falar, falando nele, é. entrou nele, o cara não tem dinheiro, Não, né? Só dava uma de. eu não sei como que era o termo, ele é o rico fake, né, tipo, porque e existe, ele não tá agredindo nenhum senhor de idade, mas às vezes ele tá agredindo a família dele, ele tá agredindo a ele mesmo, né. Sim. E ele tá eu não sei se a comparação foi feliz que eu fiz, mas é um exemplo, né. Existe Entendo. falsos ricos que vivem uma vida que não era para ele viver, né.
É só que um dia a conta chega, Não, né? onde é a conta Porque chega. chega um dia que eu conheço, tem alguns conhecidos que esbanjam muito, Sim, e daí quando chega a determinada idade, daí já não consegue sim. e não conseguiu se planejar para o futuro. Daí passa por muita dificuldade. Talvez nessa coisa que a gente está conversando agora, nessa coisa informal, dessa conversa, seja a resposta que o Jean fez com qual que é a mágica do consórcio. É o boleto que você paga para você mesmo. Aquela coisa que força a pessoa a ter um compromisso de pagar algo Obrigatoriedade de. para ela mesma. Sim. E aí pode, né? Eu acredito que seja isso que seja a Hum. facilidade. Mas também se uma pessoa não consegue guardar dinheiro nenhum consórcio vai ajudar ela, né? Não tem jeito. Ô, Fábio, e qual que é o maior risco, assim, ou erro que as pessoas cometem para não entrar ao entrar no consórcio? Por exemplo, o que que pode transformar, assim, o sonho da casa própria, né, em um problema financeiro? Eu escutei é legal escutar elogio dos colegas nossos, né. Hoje eu estava vindo para cá, uma colega falou comigo assim: puxa, o Fábio tem uma das melhores negociações que eu já vi. Mas a minha negociação é muitas vezes negativa para mim, mas eu me coloco no lugar da pessoa". Aí eu vou te responder a sua pergunta. Muitas vezes eu coloco o cliente no lugar dele. O maior risco é o cliente comprar algo maior do que ele pode pagar. Então, às vezes, isso inclui o vendedor. O vendedor empolgado com a venda, porque o consórcio é muito barato. Então, qualquer pessoa, assim, sem fazer muito esforço, consegue pagar uma cota de 200, 300 mil reais. Só que por quanto tempo, né? Entende? Às vezes ele consegue pagar 6 meses, 7 meses, ou consegue pagar um ano, mas a gente não está pensando numa dificuldade financeira que a pessoa possa vir a ter. E aí, como o consórcio é uma coisa que ele não tem no momento, às vezes demora 1 ano, 2 anos, se ele faz uma compra muito alta, pode ser que ele se enforque. Então, acho que é comprar algo com um olho muito grande, né? Então, se você compra algo com um olho muito grande, você se empolga e depois você vai perdendo. Sabe corrida? Sabe quando você dá aquele pique na corrida e depois você perde a Sim. força? Aí, acho que esse é o maior problema. Eu sei bem o que é isso. A história do Jean é legal sobre corrida, né? Então, já é isso. Mas você igual, eu sei que, por exemplo, a pessoa quando vai fazer financiamento, o banco ele exige lá uma porcentagem do salário. 30% Acho, normalmente. é isso. Ele analisa lá o salário da pessoa. Consórcio, existe isso? Por exemplo, Existe, assim. o cara que quer comprar uma casa de 1 milhão. Que eu digo que aqui em Santos, um apartamento 500 mil, 800 mil, 1 milhão tá bem caro. Eu Quanto falo, que um cara desses tem que ganhar, mais ou 30% menos? também. É Nós fazemos 30%? essa análise, mas o próprio Banco Central hoje, o Banco Central tem, como nós somos um banco, né? Nós conseguimos fazer essa análise pelo próprio Banco Central. Na hora o cliente não vê tudo isso, quem vê somos nós, mas nós Sim. já conseguimos fazer. E, por exemplo, a pessoa tem Minha Casa Minha Vida, qualquer programa do governo, pode ser que entre em outros bancos. Na Porto Seguro não entra. Ah, já bate ali. É, Porque na teoria, se a pessoa sim, tem Minha Casa Minha Vida, ela não tem condições sim. de. É Bolsa Família, essas coisas, sabe? Se a Ah, pessoa tá em algum programa a Bolsa Família, social, sim. ela não vai ser aprovada. Ela pode estar com score ótimo, a Porto não. Porque a Porto, puxa, ela tá pagando com dinheiro do governo, a Porto tem uns mas a pessoa não tem direito? Tem direito, então ela tem que sair do Bolsa Família, ela tem que porque é um dinheiro inseguro. O Bolsa Família não é um dinheiro dela. Para nós, banco, o Bolsa Família é um dinheiro que pode estar com ela durante algum tempo. Pode ser que amanhã o governo Isso. Assim como corte. LOAS, por exemplo, não é uma garantia que ela vai ficar com LOAS para sempre. Pode ser que algo mude na vida dela, a gente espera que mude para melhor, e aí esse benefício saia. Ou pode ser uma fraude, que a pessoa pode estar com o benefício do governo com fraude, e aí os bancos, a Porto pelo menos, preferem não fazer consórcio. Você vê, puxa, a Porto é diferente, né? Ela não empresta se a pessoa tiver no benefício do governo. Ela fala, não, melhora a sua vida, sai do benefício, aí eu te empresto. Eu não sei se eu poderia Não, falar Não, isso. respondeu, sim. perfeito. Não, eu acho É, que faz todo sentido. Ô, mas Fábio, tipo, o mundo real, assim, uma pessoa quer comprar um imóvel, igual o Rodolfo falou, vai, de 500 mil reais, vai. É um imóvel não tão barato, mas não tão caro. Hoje, se ela for para um financiamento versus o consórcio, qual seria, tipo, a diferença brutal no final das contas? olha, hoje
o juros está em 15% ao ano, né? Tem ideia? Dá pra fazer essa continha Não, aí, eles vão pessoal? fazer. Tudo bem que tem deduções depois de um prazo, né? Mas ele vai ficar pelo menos 15 anos só pagando juros, os primeiros 15 anos. Então, se você for pegar 15 vezes 15, a gente pode até fazer uma conta Vamos aqui. ó. fazer, Vamos vamos fazer fazer. a conta conta aí, aqui, olha ó. lá, vamos ver. Quer fazer aqui, talvez, pra aparecer... Pode ser, ó. Mostra aí na tela, aí, abre uma Calque. calculadora aí. Ó, só os primeiros 15 anos ele vai estar pagando os juros dele, né? Vamos pensar que 500 depois mil. dos 15 anos, ele começa a deduzir os juros que ele pagou. Então, ó, 15 é a taxa Selic atual, Mas quantos anos ele tem que pagar? 35. 35 anos. Sim. O financiamento é 35 anos, É, né? 35. Mas vamos pensar só de juros que ele vai pagar nos primeiros 15 anos. 15 vezes 15. 15 mil. Por cento. 15 vezes... 15%. Ixi. Tá ali, ó. Zerou 15 15. vezes... É, pode É ser aqui isso? também. É isso? Não, ó. Não, 15 não. vezes 15%. Tem que colocar, apertar o porcentagem Coloca- ali, ó. Coloca 15 vezes 15%. Vamos ter que 15. cortar uma parada 15 nele. vezes Vezes- 15%. 15. Aí... É, 2,25. 2,25. Vai dar 225. Não, é que é 15 mil, né? É. É. São pô, Guilherme, Não, você não ajuda, hein? 500 mil, né? Ó, 15 mil. vou fazer aqui, 500 né? mil, coloca 500 mil. 500 mil ou 15 Não é mil? 15. Não, só de juros. Esquece os É juros. muito zero, né, Guilherme? Eu acho que a gente começa de novo, hein? Olha lá. Ó, nós vamos ter por ano 2,25 de... É, 2,25 tá É, escrito 2,25, ali. tá- É o que tá tava certo. escrito ali. É. Tava certo. É. Mas vai, Vamos lá, esquece ó. a calculadora Ó, aí, Guilherme. Esquece. 15 vezes... Vamos colocar só o tempo total do financiamento, né? 35 vezes 15. Vai dar 525. Tá bom? Tá. Só que ele não vai ser 525 porque vai ter as deduções depois dos 16 anos, mais ou menos. Começa a amortizar os juros dele. Vamos dividir isso aqui por 2 para ficar mais fácil. 525. Consegue colocar isso aí na calculadora? Consigo agora. Ó, 35 são os anos, né? 35. 35 35 vezes 15. vezes 15% ou 15? Vezes 15. Vezes 15. Dá 525. 525, Perfeito. tá bom? Divide isso por 2. 262. 262. Essa é a média que hoje custa no financiamento imobiliário. Então, um imóvel de 500 mil, vamos lá, 500 mil, 1, 2, 3, mais 2,62%. Ele vai custar para o banco, né, para a pessoa pagar, 1.810.000. Dá para fazer essa conta? 1.810? É. 500 Ó, mil? 500 500 mil vai virar 1.810? 500 Coloca mil. lá. 500 mil. 1, 2, 3. Vírgula Mais 00, né? Mais 2,62%. 2,6. Não, 2,62. 262? Por cento. Sim? Isso. 1.310.000. 1.310. Mais ou menos. Tá bom? Mais que o dobro, então. Quase 3 casas. Quase 3. Porque qual que foi o cálculo que eu fiz? Se eu fizer em 35 anos, eu vou estar sendo injusto na conta. Porque depois de 16 anos começa a amortizar. Então os juros vai caindo, fica até Por reduzido. isso você fez. E É. no consórcio, é mais ou menos? Ó, 500 mil mais 16%. 500 mil. Coloca uma outra calculadora. Abre, outra abre do calculadora. lado lá. Acho que não dá pra ter duas, não. Dá sim. Ó a Dá, diferença. Aí, ó. 500 mil mais 16%. Vai dar Igual? 580.000. Igual? Igual. 580.000. Ou seja, no consórcio você vai pagar 580.000. Só Só 580 isso. mil? E no financiamento 1.310.000. Esses 80 mil seria a taxa de administração. Isso. E tem mais um pouquinho ainda. Se você der o lance, aí o lance vai amortizar. No financiamento, ele pagou ainda, se a gente for considerar que ele deu a entrada, além desse 1.310.000, ele deu mais 150.000 de entrada, né? Porque 30% mais ou menos de 500 mil dá... Eu achava que o consórcio acabava sendo muito mais alto. Não, é isso, 580.000. Dependendo do tipo de crédito que você comprar, se você comprar crédito baixo, a taxa está mais ou menos 23%.
em 16 anos. Ou seja, vamos pegar na pior taxa que a gente tem, 23 dividido... Vai, então o cara que Um vai carro, pagar vai um carro, 500 mil, vai um quanto que o ca- cara vai ter que por pagar por exemplo- mês? No chute, mais ou menos. Um carro, Não, uma casa, Uma 500 casa mil. de 500 mil. uma casa de 500 mil, ele vai pagar... Puxa, deixa eu ver. 400... Desafio. É, de A gente cabeça, tá vendo assim. aí, daqui a pouco Não, o Guilherme já vai não. falar. O Guilherme vai sair com consórcio daqui, hein, Guilherme? Vai pagar uns 1.700 mais ou menos por mês. Caramba. 1.700 por mês. Tem uma casa de 500 mil. É. Mais ou menos. Enquanto no Menos do que o financiamento aluguel da ia... casa. É né? menos que o aluguel. Mas Mas no financiamento ia Não, ser não, sim. 3 mil e tralalá, acredito eu. É. Assim, existe vários tipos de financiamento, né? Então pode ser que alguns financiamentos ele consiga até um pouquinho menos que 1% ao ano. Os bancos podem fazer isso, né? Eles têm essa linha de segurança que eles vão usar, mas normalmente vai ser 15% ao ano, né? Então, mesmo assim... Perdão, eu falei poxa, besteira. Eu falei que às vezes você pode conseguir 1% ao mês em sim. algum tipo de financiamento, Aham. né? é, Vai dar então, 12. então a pessoa que tá no aluguel hoje, claro, é um desafio pagar o aluguel mais o consórcio. Sim. Mas se, claro, apertando lá, igual você deu exemplo lá do seu amigo lá, aperta de um lado e de outro, seria o melhor negócio, então. Sim, sim. Porque tá E no ainda aluguel, mais mas se no der dia a sorte que... de logo ser no início contemplado. ser contemplado. A dificuldade hoje é que muitas pessoas começam a fazer o consórcio mais tarde. Aí elas estão vivendo de aluguel. Então, como que ela vai pagar o aluguel e o consórcio, né? Aí nós podemos dar algumas soluções que é o redutor de parcela. Coloca, por exemplo, em algumas campanhas 25, 30, mês agora de agosto, que vai ter uma campanha com 50% de desconto. Aí o cara consegue pagar o aluguel e a parcela dele. Ele não vai estar pagando uma parcela de 1.800, vai estar pagando uma parcela de R$ 900. Às vezes ele consegue conciliar, né? O ideal é que a pessoa comece o consórcio mais cedo, com 20, 22, 23 anos. Porque vai pagando, Vai uma pagando. hora vai... Sim, Tá aí. agora se ele não conseguir, ele tem que pegar uma promoção que dê um redutor bom, né? Que ele consiga fazer. Em agosto fala com a gente. É, então, mas dá pra fazer. Agora tem campanha boa, vai ter 50% de Ó, desconto. legal. Aí legal. vale a pena. Então, eu sei porque que a gente estava errando. A gente estava colocando porcentagem. Não tava... Agora, depois que a gente entendeu a conta, eu Foi, consegui. né? Mistura tudo. Se você misturar as fórmulas, já errou o cálculo. Né? Sim. Mas é isso, vai caramba, ficar 1.310.000 no financiamento e no consórcio vai ficar a diferença é 580. gigantesca. É. Muito grande. Agora, a gente já falou, mas vamos falar um pouquinho mais. Para o pessoal entender. A taxa Selic. Legal, vamos lá. Todo mundo fala da taxa Selic, só que acho que muita gente ainda não sabe o que é. Sim. De que forma, assim, simples e direta, para quem está querendo comprar uma casa, assim, que a taxa Selic torna o consórcio a escolha mais inteligente? Boa. Sim, em primeiro lugar, Caramba, você tá pagando pra ele aí, ele tá fazendo... o Banco Central do Brasil é o melhor. Assim, nós temos muitas críticas no nosso país. E assim, eu não posso falar de política, porque eu não tenho uma ideologia, nem nós, não é nosso viés, né? Mas assim, vamos falar primeiro do Banco Central. Ele é o melhor banco que tem no mundo. Então a gente sempre critica as coisas do Brasil, mas o Banco Central é bom. O Banco Central do Brasil. Ele é considerado pelos bancos centrais do mundo um dos melhores bancos. E rapidinho, antes de você Sim. falar também, além de ser um dos melhores do mundo, sabia que a segurança dos nossos bancos são dos melhores, são dos melhores do mundo? Sim. Se não for a melhor? Não mas depois desse negócio aí da semana passada lá, eu não sei. Então, mas aí não Sim. foi. Você viu? Então, só que assim, da semana passada não foi aquele Os negócio. caras roubaram 1 bilhão, pô. Não, mas lá fora eles roubam também. Então, mas foi fintechs. Não foi Diferente, né? diretamente Sim, no os grandes banco, bancos, nos né? bancos. Sim. Foram pelas fintechs. Tomando cuidado para não fazer o barulho aqui na minha. Não, mas pode Por que falar. o Banco Central é bom? Porque o nosso banco ele está desatrelado às eleições. Então, o presidente do Banco Central ele é escolhido no meio do ele fica entre 2 mandatos, entre por exemplo, O governo. atual presidente escolheu agora. Isso, mas ele vai continuar Mais 2 anos, mais 2 independente do presidente que entrar no que Sim, vem. independente se vai ter reeleição ou não. Então, isso ajuda a tirar a política do Banco Central. Então, quando o presidente agora, o nosso atual presidente, ele tenta vincular muito a política com o Banco Central, isso dá um pouquinho de medo no mercado financeiro, porque o mercado financeiro tem que ser independente, ele tem que enxergar as coisas de modo independente. Não pode ter paixão, sabe? Ele tem que ter
uma visão sem torcida de futebol. Tem que ser o que é preto no branco. Como a taxa Selic está aumentando, significa que o país, o Banco Central, está preocupado com o endividamento do brasileiro. Então ele não quer que o Brasil, ele quer refrear o consumo e ele quer que o consumo seja feito de maneira mais inteligente. Por isso aumenta os juros. Por isso aumenta os juros, para as pessoas não saírem comprando. Olha, vamos tomar um cuidado aqui para não comprar de qualquer jeito. E aí o que acontece? Fica mais caro a compra no financiamento. Só que o consórcio não é um empréstimo, é um autofinanciamento. Então não tem risco. Então, se as pessoas não pagarem, ninguém vai ser. Um exemplo, se ninguém pagar nada, ninguém vai ser contemplado. Não acontece isso porque a gente faz uma análise boa do Sim. grupo, né? Mas as pessoas só vão ser contempladas de acordo com o compromisso de todo mundo do grupo. Então, por isso que quando a taxa Selic aumenta muito, a gente tem que fugir, né? Porque não dá. Só se a pessoa for muito doida mesmo, encarar um juros abusivo num risco de incerteza política e não sabe nem se ele vai estar empregado daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou se ele tiver empregado, se o salário dele vai ter poder de compra. Se ele quiser encarar, tiver o risco de encarar, tudo bem, ninguém está aqui para julgar ninguém. Só que é um risco muito grande. A taxa Selic é tipo, sabe aquela caveirinha que tem naquelas coisas de energia? De energia, cuidado. Cuidado, olha, cuidado, tá alto, não vai lá, mas se a pessoa quiser ir, ela vai sofrer, né? O consórcio não tem essa caveirinha, porque não tem esse problema, né? Pode ir tranquilo, né? Os japoneses criaram o consórcio porque eles não tinham como pegar dinheiro. Eles vieram para o Brasil sem condições financeiras, sem score, naquela época não tinha score, mas enfim, não tinha um histórico, né? Então vamos fazer uma cotização entre a gente, uma vaquinha, a gente se ajuda. E a ideia foi sendo disseminada, né? E o negócio do IOF? O IOF. Aí entra mais uma situação política, né? Eu vou comentar sem paixão, sem tomar nenhum lado. A IOF é um imposto que a gente paga da operação fiscal. Pois bem, o que a taxa Selic, o Banco Central está querendo que o governo faça? Para de gastar. Para de gastar, economiza os seus gastos para que nós possamos administrar as coisas de casa, né? Como se fosse uma casa. A esposa está falando, para de gastar. O Banco Central é a esposa, para de gastar, para de gastar. Isso pro governo. Pro governo, pro governo. Sim. E também para nós, né? Os filhos, né? Sim, o marido é o governo, a esposa. Tipo, avisando, galera, agora não é o momento de gastar. Não é o momento de gastar. E aí o governo está gastando, os gastos públicos estão aumentando e aí eles não conseguem mais administrar. Se não houver o aumento da IOF, isso não sou eu que estou falando, o mercado financeiro fala, o Brasil para em março, abril do ano que vem, ele quebra. Fica quebra porque o governo gasta mais do que pode gastar. Ou eles fazem igual a gente faz em casa, reduz eles os nossos gastos. Então, mas por isso então que o governo quer que aumente. Eles querem aumentar. Mas também, por outro lado, quer que aumente para poder continuar gastando. Só que o discurso deles não é um discurso correto, porque isso que está fazendo com que eles tenham um grande descrédito no mercado financeiro e das pessoas, porque as pessoas jovens, eles são mais informados que quando nós éramos jovens na nossa época. Então, eles sabem que a IOF não tem nada a ver com imposto para rico. Quando você vai comprar um carro financiado, você paga IOF. Quando você vai fazer um financiamento de um carro, quando você pega um dinheiro emprestado, um cheque especial. Cheque especial, tudo o cara tem vai IOF. pagar. Então, se eles aumentarem a IOF, além da taxa Selic que já está alta, eles vão aumentar tudo. Vai ficar tudo mais caro. Então, todo mundo vai ter dificuldade para comprar carro, vai ter dificuldade para pegar um dinheiro emprestado, vai ter dificuldade para várias coisas. Não é só para os ricos. Então, né? Ou seja, às vezes até os mais pobres Não, sim. vão Eu acho sentir que mais os mais pobres dificuldades. vão sofrer mais. Os mais pobres vão sofrer mais, porque eles que precisam mais de linha de crédito. O rico pode comprar à vista. Ele tem dinheiro para comprar à vista. Então, qual que é a falácia do discurso? A IOF é para atingir os ricos, mas não é verdade. A IOF, tudo que você faz hoje... Pessoal, divulguem essa parte aqui, divulguem tem isso. que Porque igual, divulgar. a gente tem que Conscientizar. conscientizar. Porque igual, realmente, rico vai pagar? Vai. Sim, vai pagar. Mas os pobres também, quem não tem às vezes condições que vai arcar com o que está acontecendo agora. Então, vamos
cartão de crédito divulgar. tem IOF, gente. O próprio cartão de Sim. crédito tem IOF. Aí, Imagine se você deixar de pagar, o nossa, cartão, pagar só o mínimo do Nossa. cartão. Não, Quanto de vai IOF você vai quebrar. ter que Então, assim, pagar? eu não posso falar nem sou a favor ou sou contra. Eu pessoalmente sou contra o aumento do IOF, mas assim, não é questão disso. Eu só quero que as pessoas saibam a verdade, né? Sim. Que aumentar o IOF não é para criticar, não é para pegar o rico, vai pegar todo mundo e vai para pagar a despesa que eles poderiam cortar, o governo poderia cortar. Então, se aumenta o IOF, o que acontece? O financiamento fica pior e aí o consórcio acaba sempre sendo uma. É triste dizer isso, porque o consórcio seria. É triste porque eu vendo consórcio, né? Mas seria bom se eu não precisasse vender consórcio, talvez, se não existisse o consórcio. É até estranho falar isso, né? Porque assim, puxa, gente. É, eu estava falando com um amigo lá de Israel, faz uns 2 anos. Ele tem um filho aqui em Santos e ele mora em Israel. Aí eu ofereci para ele, pô, cara, faz um consórcio pro teu filho, né? E eu não tinha ideia como que funcionava a inflação, né? Ele falou, Fábio, a inflação aqui é 1% ao ano. Então, Então, assim, não pra vale, ele não tem não tem necessidade. necessidade de fazer consórcio. Eu falei, pô, graças a Deus, né? Ele não precisa. Se as pessoas não precisassem fazer consórcio, seria bom. Mas o consórcio só deu certo no Brasil Porque. porque o Brasil é Brasil, né? Senão, É. não, né? E do jeito que tá indo, vai dar certo ainda por muito tempo. Pra mim, graças a Deus, né? Mas eu não acho que seria tão. Poderia ser diferente, Eu né? entendo, eu entendo. Poderia ser diferente. Mas assim, pelo que você tá falando, então, porque tá essa briga entre IOF, se Sim. vai ou não vai. E se acontecer de não Olha, se não, não acontecer o aumento se não pro ano que acontecer vem? o aumento, a ideia, assim, aí se eles não enxugarem, eles não parece que não querem enxugar, parece que ele quer judicializar, quer levar para STF. O STF parece que também não quer ganhar inimizade com a população. Então, eu não sei dizer o que vai acontecer ainda com isso. Mas digamos que eles não consigam aumentar o IOF, continue gastando, Ano que ano vem. que vem vai ser um inferno na nossa vida, né? As pessoas vão. Acho que pode chegar um momento que as pessoas encontram até dificuldade até para fazer o próprio consórcio, né? Porque também não adianta o consórcio ser barato se as pessoas não têm dinheiro Sim. para Mas pagar, daí né? a inflação vai estar nas alturas. Sim, a Então. inflação deve chegar a 17, a 19. No governo Bolsonaro, durante a pandemia, estava 2% ao ano a taxa Selic. Não sei se vocês lembram disso. Mas parece que nunca mais vai voltar assim. Mesmo que Não, Até mas de vai fato a inflação tá se... muito alta. Eu tá vou dar muito alta. exemplo. Eu tava até comentando. Ontem a gente vai ter lá na igreja lá os jogos da amizade que a gente chama. Aham. Então tem. Eu tive que comprar bola, rede, essas coisas. E eu fui na mesma loja que eu fui o ano passado. E eu comprei as mesmas coisas. E durante o ano tem o desgaste, né? Sim. E daí a vendedora da loja abriu lá e verificou as coisas que eu comprei o ano passado. Comprei as mesmas. Praticamente dobrou o preço. Sim. Em um ano, no mesmo lugar, houve quase que o dobro das Eu coisas. gostaria e o que um poder de pagamento não economista muda. viesse aqui. Pra ajudar. Não, para falar, olha só. Quase tudo que a gente compra, os nossos bens de consumo, até para a comida nossa, o vestuário nosso, duplicou ou triplicou. Só que aí eles falam, o juros tá. O juros não, a correção monetária só tá 5% ao ano, a inflação só tá 6% ao ano. Tipo, tudo tá dobrando de preço. Isso Como que é eu não consigo 6 entender essa só conta. aumentou 10%? Então, Eu mas queria que o economista viesse aqui, por favor, economistas. Se explica vocês aqui pra quiserem gente, vir né? aqui, ó, vem aqui tudo pra explicar pra gente isso. O que acontece, a taxa Selic hoje está 12. Então, você pode estar ganhando uma inflação de 6, não é verdade, né? Porque a taxa está de 12 ao ano, né? Então, ela tá. A inflação que a gente vive hoje é a da Selic. É a Selic que manda em tudo Sim. que você tem aqui. Agora, eles querem aumentar a IOF, eles querem taxar a LCI, né, as letras de cartas imobiliárias, que é uma linha de crédito que eles podem buscar. Ou seja, eles querem taxar tudo, né? E eles não querem diminuir nada. Então, Eu tava vendo um documentário hoje, que eles falam que o Brasil paga-se imposto de países nórdicos. sim, Só que o que o governo dá pro povo é de países da África em guerra.
É triste, né? É Ó, vamos falar, complicado. por exemplo, o termo que foi usado, e isso é uma coisa assim, foge um pouquinho do assunto do consórcio, mas é da economia que está relacionada ao consórcio, da dolarização. Não sei se vocês viram um áudio que o presidente falou contra se pagar em dólar, se negociar em dólar, né? E eu gosto de usar a linguagem simples porque as pessoas entendem as coisas assim. Tá bom. O forte do Brasil é o agronegócio. O agronegócio faz os negócios deles, né, em reais aqui dentro do Brasil, né? E eles pagam os funcionários, tudo em real. Ele não paga a pessoa em dólar, né? Tudo em real. E eles vendem o produto que eles produzem em dólar. Ou seja, fazendo uma comparação entre real e dólar, eles ganham 5 vezes mais quando eles estão vendendo. O dólar, a comercialização estar em dólar não é porque uma, uma, uma proteção aos Estados Unidos, não tem nada disso. É porque o dólar é uma moeda estável. A economia americana é uma economia estável. A democracia americana é uma democracia estável. Então, quando você tem uma série de coisas que validam a economia daquele país, aquela moeda fica mais favorável para negociar. Então, só que a gente ganha com isso, né? Nós ganhamos quando nós vendemos em Em dólar, dólar. porque nós estamos ganhando 5 vezes o que, né? Então é feio, porque não sei se a pessoa age de má fé ou é ignorância. Falar, "Ó, vamos negociar em real. Puxa, vai quebrar a economia brasileira. Pô, imagina, você podia ganhar 5 vezes mais. Não, não, vamos ser nacionalista. Não vamos ganhar 5 vezes mais. Vamos vender e o cara paga a gente no valor do real, né? Imagina, Sim. vai quebrar. É uma coisa simples. Mas as pessoas às vezes não fazem não fazem essa Essa lógica, análise, essa essa análise, lógica. ah, não, o presidente tá certo, né? E aí o que aconteceu? Eu não digo que o Trump tá certo, porque nós somos brasileiros, a gente está sendo taxado também por isso. Mas se eu começo a me alinhar economicamente com países que estão contra a economia do Ocidente, né? Os BRICS não são bem um bloco econômico, os BRICS são um grupo ideológico, né? Hoje você tem a China, Rússia, São Irã. poucos países que É, hoje que compreendem. tá aqui no que São 6. a Índia, por exemplo, é neutra, né? A Mas África. esses 2 países que você falou não vão se desvincular dos Estados Unidos. Então, mas a ideia deles, eles até cogitaram uma ideia de criar uma moeda chinesa, Sim. uma moeda dos BRICS, né? Então, agora imagina só, se você desvincula da economia americana, tudo bem, não quer seguir a economia ocidental, né? Ó, quando nós chegamos aqui, saiu no G1. Até fui checar, né, para poder, de repente, a gente pudesse falar aqui. Hoje a Europa está pensando em fazer reserva de alimento, preocupada com a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, né, há 4 anos. Então, olha os países, não é nada contra a Rússia, nada contra a China, né? Ninguém está atacando nem Sim. falando de política. Mas olha nosso alinhamento político como que está, nosso alinhamento econômico. Ele está no lado da contramão. A Rússia está causando crise na Europa, né? O Irã está causando crise no Oriente Médio. E o Brasil está apoiando todos esses países que estão criando crise. Em vez de nós buscarmos as soluções internas, a gente está buscando confusão externa e não estamos arrumando as coisas internamente. Aí a economia vira uma bagunça. É Eu não sou arriscado demais, economista, né? mas Não Mas como entendi. como a gente tá falando de economia, então, agora surgiu um negócio ali, eu sou uma pessoa simples do falando de assuntos do complexos. IOF, do IOF. Eles Sim, querem aumentar IOF sim, também, tudo, só que assim, por que, há pouco tempo atrás, perdoaram um monte de dívida das grandes empresas e até de países que estavam devendo para o Brasil? Se eles não tivessem perdoado, acho que já teria o sim, dinheiro para pagar, não teria? Não sim, com precisava certeza. aumentar. Sim. Então, Mas, tipo, não tem se lógica. nós administrarmos bem a nossa casa, parece que não, gente, mas as coisas simples, às vezes eu vejo eu trabalho no ambiente corporativo, às vezes eu vejo a linguagem muito complexa, parece que é para fugir das coisas práticas, sabe? Para ficar bonito, né? A gente fala em termos em inglês, para chamar a atenção, ficar robusto. Mas as coisas simples são as coisas que fazem diferença. Até nas escrituras falam sobre isso. São as pequenas coisas que fazem diferença. Ah, você quer melhorar a economia? Quem está devendo para a gente? Vamos começar a cobrar quem está devendo para a gente? Vamos trazer esse dinheiro de volta para cá, para o Brasil, né? Investimentos que foram feitos aqui na América Latina, né? É isso que você falou. Sim. Traz para cá, né, de volta, né? Venezuela, outros países, traz para cá de volta. Exige que se cumpra contratos, né, que não foram cumpridos.
começa a responsabilidade fiscal aqui dentro do Brasil, diminui o número de ministérios, né? Corta os olha quantas viagens nosso presidente tem feito. Não é, e gente, não, nós queremos que ele faça um bom governo. Não é uma Tem que crítica, né? torcer Torcer pro, pra que dê certo. não é uma, não tô crítico Então, a gente tem que torcer por ele, porque é a gente que também tá É, aqui. Se eu vou- for, ele tá dirigindo o carro, se vou querer for o mal bom, dele. é É. muito bom pra gente. Se for Melhor mal, ainda. é ruim pra gente. Eu tinha, assim, eu espero que o governo faça as correções que ele tem que fazer, né? Eu realmente tenho essa esperança. Eu acredito que todas as pessoas podem se autocorrigir, podem fazer uma reforma íntima. Não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Todo ser humano é filho de Deus, né? Perfeito e maravilhoso. Sim. Vamos esperar o melhor. Só que se não fizer a lição de casa, aí vai azedar o caldo, como diz as pessoas mais humildes, mais simples, né? É. Falando de tudo isso, assim, Fábio, você convenceu, vai. Você convenceu Vamos comprar que consórcio. É, né? o consórcio é bom. Mas, tipo, na hora de escolher a administradora, o que precisa olhar no contrato? Quais as bandeiras, assim, vermelhas ali? Que Legal, assim boa não pergunta. pode, tá? Ó, eu iria, se eu fosse comprar um consórcio hoje, número de participantes no grupo. Primeira coisa. Mas quantas pessoas tem no grupo? Se tiver mais que 1.000, sai fora. É muita gente. Outra coisa. Fundo de reserva. Se for mais que 2%, não vale a pena fazer o consórcio. Bom, e se tem mais que 1.000, é muito difícil contemplar a tua cota, porque são muitos participantes. Tem empresa que tem 5.000. Né? Aí não dá. Consórcio de carro nosso tem 600 pessoas. Grupo novo. É o máximo. Máximo, não tem mais que isso. Então, não tem como comparar 5.000 com 600. É matemática. É mais fácil contemplar 600 Sim. né, do que 5.000. Outra coisa é o fundo de reserva. Mais que 2%, que significa que tem muito calote, tem muito buraco. Não vale a pena, né? E o histórico de... Aí pode entrar... mas puxa, mas todo mundo tem. A Apple tem, a Porto Seguro tem. Todas as empresas têm históricos de reclamação no Reclame Aqui. Mas quantas delas têm respostas? Porque é diferente, né? Ah, sim. Tem o índice de reclamação e tem o índice de resposta. Porque às vezes as pessoas reclamam por reclamar. Mas quando você olha o índice de resposta no Reclame Aqui, você vê que a empresa tem um engajamento em tentar solucionar. Não é uma empresa que abandona, Quer resolver né? o Quer problema. resolver o problema, né? Acho que o Reclame Aqui eu não sei se estou fazendo propaganda para os caras, Não, mas sim, é Não, muito pode bom. falar, sim. pode mas, falar. mas eu acho que é uma coisa boa. Pô, mas tem reclamação da Porto Seguro. Pô, tem, lógico. A Porto Seguro é uma empresa, não é perfeita, né? Mas assim, ela soluciona os problemas dela, né? Se ela soluciona, tá ótimo, né? Tá tudo bem. O número de participantes? Número de participantes, fundo de fundo de reserva, e Reclame e Aqui. Reclame Aqui. Pode ter outras coisas também, né? Mas acho que Reclame Aqui Esse é é o principal. o principal. Eu acho que eu vejo o Reclame Aqui como uma empresa séria, né? E também esse Reclame Aqui é legal, assim, tudo, mas é igual você falou, às vezes a pessoa entendeu errado Sim, e aí reclamou, sim. e aí Houve a resolução. houve a resolução porque, foi tratado isso, isso, isso. Aí a pessoa concordou. Tem uma coisa também que é interessante, mas aí tem que treinar o chat GPT, sabia? Pega o contrato, joga no chat GPT, vê os prós e os contras e discute com a pessoa, né? Com o consultor que está vendendo, né? Hoje o chat GPT analisa muita coisa pra gente, né? Só que tem que dar uma treinada. O chat GPT, ele vem meio cru e dá erros, né? Mas meu, Você tem que pagar o chat GPT, vai aí ficar bom, ele né? fica bom. Mas se você olha as reclamações e soluções, você vê as pendências que dão, mesmo que seja inconsistente, pô, esse cara aqui tá falando besteira, né? Sempre, não, a Porto falou isso, então funciona. Você aprende com o Reclame Aqui também. Bacana. Até o chat GPT, você trabalha de graça? Você quer que ele trabalhe de graça? Ô, Fábio, você até mencionou lá de Israel, que provavelmente lá não tem consórcio, tem. né? Qual país, assim, que tem mais consórcio? Olha, boa pergunta. Ou o Brasil é um dos Só primeiros? o Brasil, sabia? Nem o Japão mais faz. É só o Brasil? Só o E Brasil. Estados Unidos não tem consórcio? Não tem. Eu recebi um cliente um italiano. Ele viu um vídeo desse de alavancagem, né? E aí ele me procurou. E aí falou, pô, mas eu fiquei desconfiado. Eu falei, mas por quê? Porque só o Brasil tem consórcio. Aí eu falei, pô, mas só o Brasil é o Brasil também, né? Não tem outro país assim. Lógico, existe É que economias. um quer ajudar o outro, assim. Então a gente Não, faz mas consórcio. tem coisas que o Brasil quer só no Brasil. Por exemplo, comprar alguma coisa no cartão de crédito. O brasileiro tem o hábito, né, de fazer, faz em Parcelar 3 no vezes, cartão. em 10 vezes.
Em outros países Não não fazem, tem isso, é. né? Nos Estados Unidos mesmo não tem esse negócio de ou você compra ou não, ou se você compra e não tem um valor total, Você- vai pagar no cartão de crédito. Recorrente, né? Exatamente. É. Assim, o Brasil, até o WhatsApp, né? O WhatsApp no Brasil, nos Estados Unidos, que é o criador do WhatsApp, eles não usam o Não usam WhatsApp. tanto. Usa Não mais o assim, FaceTime. o FaceTime, o Messenger, né? Se eu não me engano, o É. WhatsApp o Brasil tá entre os 3 países no mundo que mais usam o WhatsApp. E nós que começamos a comercializar produtos no WhatsApp também, outros países não fazem. O brasileiro, eu acredito, Só no Brasil tem Pix. É. no Bom, Brasil tem Pix é Pix. bom. Eu acredito que a crise, o brasileiro, ele é muito maleável. Você vê, pô, tem crise na Argentina, mas o argentino é mais rígido que nós. Hum. Você pega o argentino, ele é mais, tem mais austeridade, mais conservador. O brasileiro, né, é o jeitinho brasileiro, ele tem que dar um, senão ele vai passar fome. Se não houvesse o consórcio, hoje infelizmente, estamos voltando para essa era. Mas se há 40 anos atrás não houvesse consórcio, os caras não compravam carro. Mas também na década de 90, o consórcio não precisava de consórcio para nada, né? Mas há 40 anos atrás, os caras não financiavam em mais que 10 vezes. Agora os caras financiam em 50 vezes um carro, né? 60. Ô, Fábio, agora falando uma coisa assim, aqui no Brasil, o produto consórcio, ele pode ser visto como uma escola de disciplina? Por exemplo, o brasileiro não tem aquele negócio de uma educação financeira. Então, o consórcio pode ser, assim, aliado à educação financeira, por exemplo, para poupar ou para investir. Sim, O que você acha? eu acredito que sim. E eu quero fazer uma referência aos mais jovens, porque eles, eu não sei se foi uma coisa dos bancos digitais, eu não sei o que aconteceu exatamente, eu teria que pesquisar para poder falar. Algo aconteceu com eles e eles têm um entendimento sobre visão de investimento melhor do que nós tínhamos. Quando nós éramos mais jovens, não tinha essas informações que tinha. Eu acho que a gente só ouvia falar de poupança, não era? Depois, a criação da moeda digital, né? Todas essas informações fizeram com que eles, talvez a internet trouxe muito conteúdo para eles. Embora eles não tenham uma experiência de vida que a gente tem, né, na nossa meia-idade, eles têm conhecimento de informação. Eles têm muita informação. Então, eles têm uma disciplina financeira. Eu vejo muito jovem contemplando com consórcio, fazendo consórcio, e vejo pessoas mais velhas que ganham até mais do que eles, não têm nos bens, né? Por exemplo, na Praia Grande, um menino de 22 anos comprou um apartamento de 300 mil reais. Falei, caramba, ele foi lá e pagou direitinho, não sei o quê. Aí eu tava no cruzeiro e ele tava entrando no navio, né? Pô, ele me chama de tio, tio, eu fui contemplado, falei, pô, legal, faz a documentação pra mim. Falei, pô, não vai dar, cara, porque eu tô entrando no navio, eu vou ficar sem internet. Aí eu falei, ó, fala com meu amigo aqui. E aí o que aconteceu? Ele fez tudo, ele fez tudo sozinho. Eu falei, caramba, cara, como que eles Legal. são, que é uma esteira digital, né? Como eles são bons com o aplicativo. O que eu não sabia explicar pra ele, eu não conseguia porque eu fiquei sem internet no cruzeiro, o moleque desenrolou sozinho. Então eles têm essa educação financeira. Às vezes o que falta para eles é dinheiro, né? Mas se eles tiverem um bom trabalho e eles estiverem trabalhando, eles usam. Eu posso até fazer propaganda, não tem problema. Nubank é um banco muito legal. Outros bancos, né, digitais Sim. que a Porto agora está abrindo conta também, né? Esses bancos A Porto é ajudam. um banco também. Não. Mas eles é um banco, mas ele não abria, não liberava para eles abrirem conta. Agora tem um cartão, deixa eu ver se eu mostro, além de cartão de crédito, cuidado só para não fazer o barulho, né, do microfone aqui, cara. Eu sou disciplinado, sou militar, ó. É uma conta, eu tenho conta bancária na Porto Seguro. Olha que legal. Aqui tem minha agência, não é uma agência física, né? Uma agência que nem a Nubank, Virtual. mas pelo aplicativo você consegue abrir uma conta. Mas tem que ter, se você tiver um iPhone, só para você ficar sabendo, tem que ter o FaceTime, sabe? Sim. FaceTime? Que é? É pra visualizar, né? Legal. Para segurança, né? Mas enfim, é um banco. Então, se as pessoas têm disciplina, né? E o consórcio ajuda. Mas as pessoas, às vezes, mais jovem, parece que, pela minha experiência, elas têm uma disciplina melhor do que, às vezes, as pessoas de meia idade. Parece que eles têm essa vontade de guardar dinheiro, têm Sim. vontade de construir, e a pessoa da meia idade, às vezes, vai perdendo a esperança, né? Não tem mais essa visão.
Ô, Fábio, uma coisa que a o gente... Guilherme Antes, quer- antes do, Fala aí, do Guilherme, Guilherme, você que antes do já- Guilherme Guilherme- falar, pessoal, aqui, Fábio, Obrigado. Academia Né? do Barista, Obrigado. Vamos tomar um esse cafezinho daí com a é o Luciana. café moído, tá? Eles têm em grãos e moído. Aí esse daí eles já moeram pra você, tá bom? Experimenta e depois fala como Experimentar. que é. Tá bom. Fala aí, Gui, o que você quer? Eu só ia mencionar que vocês sabem quando o cara é corajoso quando ele mostra os números do cartão na câmera, né, mano? Todo mundo vê. Mas você não deu zoom, não, né? Não dei zoom não, mas vai ter que censurar. Ih, cara, não pode dar problema. Não, mas isso daí é o Não, de- ele vai tirar, vai É, tirar. tudo Fica bem. tranquilo. Ah, é verdade, porque o cara pode colocar o Uber, essas coisas. Não. cara. Fica tranquilo E ainda que a ele gente fez tira, frente né? e verso. É, Ele fez aqui, ó. Frente e verso. Bobinho, né? Obrigado, Guilherme. por Tamo ajudar, junto viu? aí. Pô, Guilherme, depois você faz umas edições no vídeo, corrige que tem que tirar. Pra deixar o podcast redondinho. Eu sou Isso aí. tiozinho já, Guilherme. Mas assim, a educação financeira, só pra fechar esse assunto da educação, infelizmente a nossa geração não teve isso, né? Então é mais difícil um adulto ter essa educação financeira. Porque ele vive sem essa educação. Ele precisa se instruir, precisa. E o jovem de hoje, a internet, o TikTok, o Instagram, as ferramentas que eles têm disponível, o próprio o Google, né? YouTube. YouTube, eles são ferramentas de informação. E nós não consumimos isso. Eu estudei porque eu vim trabalhar em banco. Mas uma pessoa, às vezes, uma pessoa comum que não estuda esse assunto, não sabe o que é taxa Selic, não sabe o que é o IOF, né? E aí as pessoas são enganadas, né? Por político, por várias outras pessoas, enfim. E os jovens não. Teve uma coisa interessante. O ministro não, perdão. Não é uma crítica, tá? Eu acho que ele tem direito de fazer isso e acho que é legal. O Guilherme Boulos, é esse o nome dele, né? O Guilherme Boulos foi na Faria Lima. Vocês viram esse vídeo? Não, não. Eles foram na Ah, ele fez. Acho que ele fez. Entrevistou as pessoas, não é Isso, meu, ele começou a apanhar, ele teve que parar, porque teve um senhor que explicou que era IOF, vários jovens entraram lá, não, mas a IOF é assim, assim, essa. Os jovens, eles sabem mais hoje em dia. Às vezes eu vou conversar com meu filho, tem 23 anos, ele me dá um baile, não, pai, é assim, assim, assado. O Guilherme acabou de dar um exemplo. Não, você não pode mostrar seu cartão aqui. Os caras vão colocar. Só que aí, o que a gente não tem de malícia, porque, enfim, nós não somos dessa época. Outro dia eu descobri que meu cartão de débito, um dos meus cartões estava no Uber do meu filho. Aí eu falei, caramba, eu fui ver meu extrato e saiu R$200 de Uber. Eu falei, pô, que Uber caro, né? Aí, pô, mas caramba, que Uber é esse? Aí eu fui olhar lá, né? Que aparece. Sim. Veio de Itanhaém. Itanhaém, meu filho que foi na casa da amiga dele, ele veio de Itanhaém até Santos. Caramba. Não sei que horário que foi, mas deu R$200. Não sei se ele fez algumas paradas, hein? Sim. Aí foi, pô, obrigado, viu, Guilherme, por me salvar. Mas é isso, nós não fomos educados, lógico que nós não somos nenhum ignorante, graças a Deus, né? Mas nossa geração não teve essa educação. E os jovens têm. Se você for ver, tem mais jovem fazendo consórcio que jovem e mulher. Imagina. São os que Legal, mais hein? Fábio, Acabando Passou o tempo. rápido, acabou o né? tempo, passou Acabou, muito né? rápido tudo. Tem muito mais coisa pra falar, mas duas coisas que eu sempre peço pro pessoal. Sim. Deixa um recado pra juventude. Bom, o meu recado é assim, olha, é melhor começar agora do que nunca começar. Mas é melhor começar com um passo pequeno do que começar com um passo grande e não fazer. Eu tenho uma cliente que está há 4 anos comigo tentando fazer consórcio, mas ela fala que eu ofereço coisas pequenas para ela e ela quer fazer coisas grandes. Mas se ela não consegue fazer nem o pequeno, quiçá os grandes, né? Então comece pelo pequeno. O consórcio vai valorizar. Se não for um consórcio, seja a vida. Começa coisa pequena. Quer ser um grande homem na vida? Comece com um curso técnico, comece com uma faculdade, comece com coisas pequenas. Eu acredito que as pequenas coisas são mais importantes. Seja 1% todos os dias da sua vida, para você ser 100% no final dela. Só essa. Perfeito. Agora, um gênio apareceu aqui. Opa! Fábio, você tem um único pedido pra humanidade. Já é o segundo pedido seu, hein? Fábio? Caramba. Eu não lembro, você não lembra do primeiro, né? O primeiro. Eu não lembro do primeiro também, Não não. lembro. O primeiro, eu acho que eu lembro, foi que as pessoas acreditassem nelas mesmas, né? E eu falei, até que citei Deus, né? Você pode acreditar em Deus, é muito bom acreditar em Deus,
Mas é que nem o amor próprio. É bom amar a sua esposa, é bom amar os seus filhos, mas se não tiver o amor próprio. Então, a última vez eu falei sobre crença, né? Falei, acredita em você. Então, eu vou falar sobre amor, né? Vou fazer uma palhinha lá para a Luciana, que é psicóloga. Amor próprio. O primeiro amor que tem que se ter é o amor próprio, amor a nós mesmos, né? Porque quando nós nos amamos, nós evitamos fazer coisas erradas, nós evitamos ofender as outras pessoas. Quando você se ama, você não, pô, se eu for fazer alguma coisa errada, eu vou ofender a pessoa, eu vou arrumar confusão. Então, o amor próprio salva a gente de muita confusão. O amor próprio. E quem se ama consegue amar outras pessoas também. Acho que é isso. Bacana. Eu pediria que as pessoas tivessem mais amor próprio. Tá certo, Bacana. Legal, hein, Fábio, Fábio? muito Obrigado. obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E espero que o pessoal tenha gostado bastante. E, pessoal, sigam eles na rede social, @FábioLeiteUp, é isso? Isso aí, isso aí. No Obrigado. Instagram. Se tiver dúvida de consórcio, essas coisas, chama o Fábio aí que ele Chama o- explica, né? Exatamente. E, pessoal, inscreva-se, curta e compartilhe no nosso canal. E comente bastante, pessoal, o que você achou do episódio, o que foi discutido aqui. Comente bastante ali, porque aí ajuda a trazer pessoas bem legais, igual o Fábio aí, tá bom, Obrigado. pessoal? Obrigado, gente. Valeu, Valeu, hein? Fábio. Um abraço. Valeu. Já.